Olá galera, tudo bem com vocês? Estou pintando aqui na área novamente para explicar um pouquinho, saindo um pouco da área, vamos dizer assim, comum, né? Já que nós trabalhamos, o professor trabalha geralmente no ensino médio e fundamental, certo? E dando uma aventurada no ensino superior, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? O professor tem uma aplicação, a formulação de Euler, certo? De uma aplicação de Euler simples, certo? Então, o professor tem lá. O professor já trouxe um exercício que o professor não vai explicar tudo, mas é ligado a gráficos, certo, pessoal? É desenho gráficos, onde eu encontro um erro, vamos dizer assim, entre os espaçamentos. O professor já explica melhor o que seria isso, certo? Então, o professor tem lá. Aplique a formulação de Euler e estimule o valor de y 2,1, certo? Da EDO. O que é EDO, pessoal? Equação diferencial ordinária. Y' igual a 3x menos y, com condição inicial de y2 igual a 2. E passo h igual a 0,1. Para vocês que estão no ensino superior, fica melhor, né, pessoal? Porque vocês estão acostumados a lembrar, eu espero, né? É do gráfico. Você sempre imagina um gráfico e uma função ali, certo? Pessoal, essa EDO, ela trabalha com, vamos dizer assim, ela tem o traço normal dela, certo? Da função, o traço da função, e nós vamos tangenciar uma outra reta, certo? Que o professor tem. Somente recapitulando algumas coisas do nono ano, ensino médio, nunca se esqueçam. Y, certo? Dx. O que seria? É o valor que está dentro do parênteses, pessoal, é x, certo? Nós temos o costume de chamar f de x, certo? É uma função de x, vamos dizer assim, né? Então, y dx. O que é esse y? É uma função que o professor vai ter, certo? Onde ele traz o x2 e é igual a 2. Y de x2 igual a 2, vamos dizer assim, né? Então, explicando melhor, pessoal. O professor quer saber o cálculo do y quando o x valer 2,1, certo? Tendo um passo, que é o h. Então, o que acontece? O professor vai ter um gráfico, certo? Onde eu tenho um x inicial, que nesse caso é 2. Eu tenho um passo, que é a distância entre um x e outro, vamos dizer assim. E o professor quer descobrir o y, certo? Dele, podendo haver um erro. Podendo não, vai haver um erro, né? Que nós temos que identificar. Temos que não. Por causa que esse erro pode acontecer, certo? Então, nós vamos aplicar agora um pouquinho. Então, qual que é o primeiro passo, pessoal? O primeiro passo é isolar esse y' que o professor tem, certo? Então, como é que eu vou fazer? Y', lembrando, esse x, pessoal, está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Se ele passa dividindo, logo 3 menos y sobre x, certo? Esse x nós cortamos fora. Com condição inicial. O que é condição inicial? Y0, x0, pessoal. É esse início que nós temos. Então, nós isolamos a função. Agora, o professor vai calcular o x1. Certo, pessoal? Então, o que seria? O nosso x1 vai ser a seguinte forma. x1 igual ao valor de x0. Ou esse x0, pessoal, é o x inicial que nós temos, certo? Mais o h. O h é o passo, certo? Nós temos a diferença entre um x e o outro, passo. Nesse caso, no gráfico, imagine assim. Se vocês querem ter uma exatidão melhor, um gráfico melhor, um menor erro, vamos dizer, quanto vocês mais passos derem, melhor, certo? Então, calculando, x1 igual ao x inicial, que é 2, certo? Ele traz aqui dentro do parênteses, mais o h. O que é o h? É o passo, pessoal, 0,1. Logo, x1 igual 2 mais 0,1, 2,1. Agora, o professor vai calcular o x1, o y1, desculpe, y1. Y1 é o que, pessoal? É basicamente ao y
de x inicial mais h. Logo, pessoal, y de x1, certo? Que é o que o professor calculou ali em cima. Qual que é o x1? É o nosso 2,1. Então, eu vou calcular o y1 é igual ao y de 2,1 ao y do x1, certo? Então, o professor já calculou o x1 que deu 2,1, onde nós sempre temos x inicial mais o h, que é a diferença entre um ponto e outro que o professor tem, certo? Então, a posição inicial do x era 2, mais o passo 0,1. x1 igual 2,1, já que o professor soma. Qual vai ser esse y1? Sempre, pessoal, vai ser assim. Y1 igual a y de x inicial mais h, que é o que o professor calcula ali em cima. Então, seria o quê? Y de 2,1. Então, o y1 é igual a y de 2,1. Pessoal, então, nós temos lá a resolução, vamos dizer, simples de Euler. A formulação simples de Euler, certo? O professor tem lá yn mais 1 igual a y0 mais n vezes a f de xn menos yn. O que seria isso, galera? O professor tem lá que a função é aquela anteriormente que nós isolamos o y', certo? Da EDO. Então, nós tínhamos a equação diferencial ordinária, nós isolamos o y', sobrando 3 menos x, 3 menos y sobre x, certo? O que o professor tem lá? A função, pessoal, é o que fica do lado direito. Então, nós teríamos o quê? A resolução de Euler, pessoal, simples de Euler, ela usa derivada, certo? Então, derivada de y sobre x. O que seria, pessoal, fica o y' que nós achamos, certo? Função é o que está depois do igual, do lado direito, certo? Então, nesse caso, nós achamos 3 menos y sobre x, que é onde o que o professor substituiu, certo? Na função, certo? Na função de x, n menos yn. Então, o professor substitui ela pelo que nós achamos ali ao resolver, certo? Isolarmos o y'. Então, o que o professor teve? Yn mais 1. Esse n é 0, já que é a formulação inicial que o professor tem. Então, 0 mais 1 dá 1, certo? O y0 é o valor inicial que o professor tem do y. Qual é? 2, certo? O h é o passo, pessoal. É a diferença entre o x0, o x inicial com o x final, vamos dizer assim. Então, o h é esse passo que o professor tem, 0,1, vezes a função, que é 3 menos y sobre x. Qual que é esse y e x? É os valores iniciais que nós tínhamos, que era 2 e 2, certo? Então, agora o professor resolve. Primeiro, resolver a função, certo? Que nós substituímos no lugar de xn menos yn, que nós vamos ter 2 por 2 dá 1. Então, 3 menos 1, 2, certo? Primeiro, vamos resolver agora a multiplicação. Então, 2 vezes 0,1, 0,2. Depois eu faço a adição com 2. 0,2 mais 2, 2,2. Então, quando o nosso x1 valer 2,1, certo? Que foi mais o passo que o professor teve, o x inicial mais o passo, eu vou obter um y1, certo? Para o gráfico, galera, 2,2. Certo? Beleza?